Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, do Centro de Espiritualidade aqui de Apucarana, e no nosso programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Nós vamos hoje ver o 22º domingo do tempo comum, do ano da liturgia B. E a primeira leitura deste domingo é do livro do Deuteronômio. O início do livro do Deuteronômio, uma das páginas mais bonitas de todo o Pentateuco, é essa que nós vamos ouvir agora. Que diz assim, é o capítulo 4, versículos de 1 a 2 e depois 6 a 8. Moisés falou ao povo, dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida, prometida pelo Senhor, Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis à palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todos estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Esse trecho do livro do Deuteronômio, ele faz parte do discurso de Moisés. Quando Moisés, depois de um longo período no deserto, saindo do Egito, Moisés chega no deserto e parece que tudo estava muito bom, né? Mas não estava bom, não. Porque sair do Egito até que é fácil. O problema é tirar o Egito de dentro. Isso quer dizer o seguinte: o Egito é o lugar onde o povo da aliança encontrava-se limitado pelos muitos deuses, porque os deuses, os ídolos, exigem de nós. Por exemplo, o ídolo do dinheiro. O dinheiro exige de nós. Nós, em um certo momento, gastamos o dinheiro e usamos o dinheiro, e parece que isso é bom, né? Usar o dinheiro, e a gente faz o que quer, e compra, e tudo bem, né? Temos conforto, satisfação, beleza. Mas quando a gente começa a ter muito dinheiro, a gente se preocupa com o dinheiro, porque não pode perder o dinheiro. Então o dinheiro começa a controlar a gente. Em vez da gente controlar o dinheiro, não gastando o que não deve, a gente é controlado pelo dinheiro. E aí nós estamos servindo um ídolo. Um outro ídolo, poder. Eu não falo só de quem é político ou governante, não. Qualquer pessoa que tem algum tipo de poder. Por exemplo, um patrão, um chefe de casa, uma dona de casa, que tem pessoas que dependem de si. E, sabe, a gente fala e às vezes a gente agride, e às vezes nós queremos impor a nossa força como se nós tivéssemos
algo que legitimasse o fato de que a gente tem que mandar nos outros. Tá, eu posso mandar, eu posso orientar, eu posso conduzir, mas, pelo amor de Deus, nós somos todos iguais. E se a pessoa não responde, eu não tenho que oprimi-la. E quem está num poder... Bom, você conhece aquele ditado, né? Quer conhecer uma pessoa? Bem, dá poder para ela. E isso, gente, em toda a área, hein? Também no poder familiar, no poder religioso, quanto mais no poder político, né? E no poder financeiro, né? De maneira que a ideia de poder, ela gera a idolatria. A ideia do dinheiro gera também uma idolatria. Ou então, quando nós nos deixamos controlar por algum aspecto da nossa própria personalidade, por exemplo, a beleza. Não é o caso de muita gente, né? Por exemplo, minha não é o caso. A inteligência também. A gente pode ser controlado pelo fato da gente se achar inteligente. E por aí vai. Quer dizer, é muito fácil a gente colocar um ídolo. E no Egito tinha muito ídolo. Ídolos para todos os lados. E o grande ídolo era o próprio faraó, que era o próprio Deus. Então você tinha que prestar obediência a todas essas forças, essas coisas aí, né? E Moisés tira essa gente de lá. E leva para o deserto para conhecer o único Deus, o Deus verdadeiro. E quando eles chegam no deserto, beleza, aplaudem Moisés, legal, Moisés. Então, nós estamos aqui, estamos livres, e agora queremos comer. O almoço, quando é que vai vir o almoço? E não tem comida. E aí, Moisés, você tirou a gente do Egito, onde a gente comia cebola, e nos trouxe para o deserto para morrer de fome? Vamos voltar para o Egito. É mais fácil sair do Egito do que tirar o Egito de dentro. Então aí Moisés fica com 40 anos com esse povo. É assim diz o texto, né? É um tempo de purificação. O número 40 passa a ser um número de purificação. Por isso que a gente vê o profeta Elias que fica andando 40 dias no deserto, Jesus que vai 40 dias também no deserto. É tudo um momento de Deus. A Deus agir naquele personagem, naquela pessoa. E agora eles estão entrando na Terra Prometida. Moisés, daqui a pouco, vai morrer, vai desaparecer, mas antes ele apresenta um grande discurso, que começa mais ou menos aqui. E ele diz, vocês vão guardar essas leis. Olha, essas leis são extraordinárias, porque não tem nenhum povo que tem um Deus como vocês têm um Deus. E se nós observamos bem, o nosso Deus, o Deus que nós seguimos, o Deus de Jesus Cristo, qual Deus que morreu pelo seu povo? Alguém vai se lembrar, mas na antiguidade tinha mulheres que ficavam grávidas de deuses. E as crianças que nasciam eram semideuses, não eram deuses. E nasciam com poderes extraordinários. Jesus nasceu humano, perfeitamente humano, divino e humano. Humano ao ponto de morrer na cruz. Qual o Deus que morre na cruz para a salvação? E a morte de Jesus na cruz é o fracasso da sua proposta. É o fracasso total da sua proposta. Tanto que os discípulos se dispersam todos, porque ficaram todos perdidos. E, inclusive, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, os 2 discípulos de Emaús dizem assim, nós esperávamos que fosse ele, que fosse dar sentido para nós, e de repente, faz 3 dias que ele morreu e tudo acabou. É uma decepção total. Mas é aí que Deus age. É na fraqueza que Deus age. É extraordinário. Se a gente começar a pensar nisso, a derrota de Jesus é a sua vitória. É a cruz. Então, amigos, qual Deus faz isto? Claro, Moisés ainda não pensa em Jesus, afinal de contas ele veio tantos séculos antes de Jesus, ele não o conheceu, né? Mas ele já dizia
Esse Deus é um Deus extraordinário e as leis desse Deus não é para limitá-los, e sim para protegê-los, promovê-los, transformá-los. É a lei. Às vezes, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, eu fui professor durante muitos anos de Antigo Testamento, e então algumas pessoas diziam que as leis do Antigo Testamento são ruins. Não, as leis não são ruins. Elas podem ser feitas ruins, de modo ruim, mas elas em si não são ruins. Elas valorizam o ser humano e a dignidade que ele tem de imagem e semelhança de Deus. É o que nós iremos ver no Evangelho daqui a pouquinho. É exatamente o que iremos ver no Evangelho. Mas depois do Salmo. O Salmo é o Salmo 14. Nossa, que salmo bonito esse daqui. É um salmo de confiança. Confiança. O refrão: Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Esse foi o refrão. E são 3 estrofes. E a primeira estrofe responde já a pergunta do refrão, dizendo: é aquele que caminha sem pecado, que pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua, que em nada prejudica seu irmão, que nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Nem empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. E o Evangelho? O Evangelho é um Evangelho muito interessante. É Marcos, o capítulo 7 e vários versículos selecionados do capítulo 7 são selecionados para tornar a narrativa fluente. Se a gente lesse o texto como está na Bíblia, a narrativa ficaria um pouco cortada, porque Marcos tem essa característica de fazer cortes assim, e insistentemente, e fez isso, e disse aquilo, e foi para lá, e veio para cá, e isso cansa um pouquinho quando a gente ouve a narração. Então, o Evangelho é um pouquinho facilitado para ser proposto, e nós vamos ouvir. Naquele dia, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isso é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo.
todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra de Jesus no Evangelho segundo Marcos. Gente, não quer dizer que a gente não tem que lavar as mãos antes de comer. Não é isso. Não se trata de uma questão higiênica sim ou higiênica não. Não é isso. Porque as lavagens que os fariseus faziam não eram higiênicas, eram rituais. É como a gente tem contato com uma pessoa ruim, porque tem gente ruim, né? Tem gente que fala besteira, tem gente que é maldosa, tem gente... Então, sabe, contato com aquela pessoa, ficou muito tempo ali, nossa, eu não estou aguentando, deixa eu tomar um banho, porque eu estou cheio de coisa ruim. É mais ou menos isso daí, tá? A gente se sente até mal, não é? Então, é nesse sentido. E os fariseus, eles tinham isso daí como uma regra absoluta. E criam dependência. Está aqui um belo exemplo de um costume, que em si não é bom nem mal, é um costume, mas que quando levado de maneira assim, como fixação, se torna ruim. Se torna ruim. Honestamente, eu às vezes encontro algumas pessoas que não dá para conversar com elas só falam de coisas de religião, de Deus. Tá bom falar só de Deus, tudo bem, não é mal falar só de Deus. Mas tem gente que fica tão fixado nisso que a gente não consegue fazer uma brincadeira, que a pessoa já leva para um lado mal. A gente perde a liberdade, então a pessoa ela fica fixada, ela é fanática. Cara, fanatismo em todos os sentidos é ruim, em todos os sentidos. Futebol, bens, opiniões políticas, opiniões ideológicas, opiniões, sei lá, de outras coisas, né, de gostos pessoais e de religião também. Então, quando a gente consegue debater, discutir, dialogar, é uma coisa boa, é saudável, faz a gente crescer. Os fariseus parece que não tinham essa possibilidade, não conseguiam. Então Jesus, ele chama, ele diz, olha, não é o que entra no ser humano que faz mal. Claro, se eu comer um ovo estragado, vai me dar dor de barriga. Claro. Não leve isso deste lado, no lado sanitário, né? Mas é aquilo que sai de dentro. Porque de dentro de mim saem malícias, pensamentos maus, raivas, iras. Aliás, Jesus, ele diz aqui uma listinha, né? Eu vou até ler a listinha de novo, porque é bom da gente ouvir. É de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, já deu 10. Calúnia, orgulho, falta de juízo. E a gente pensa que a única coisa ruim que tem, além de matar e roubar, é ter inveja. Tá, inveja também está aqui no meio. Mas olha quantas outras coisas tem aqui. De maneira que, se a gente não controlar o que a gente pensa, nós estaremos cometendo erros constantemente. O livro do Eclesiastes, ele diz que a sabedoria não combina com a ira. E eu li esse texto justamente num dia que eu estava um pouco irado. Para mim foi um sinal de Deus. A sabedoria não combina com ira. Ou ira não combina com a sabedoria. Então, é só um exemplo, mas tem outras coisas mais. De maneira que esta é a nova lei. A lei que Jesus propõe. Não uma lei de ações
apenas pontuais, como lavar um copo. Tem que lavar de um jeito ou de outro. E se for de outra maneira, incorre em pecado. Não, não é isto. É algo interior. É algo que toca os nossos valores, aquilo que nós enxergamos. Simplificando, como é que eu enxergo as pessoas? Como é que eu as vejo? De modo utilitarista? Um exemplo bem claro. Eu olho uma pessoa valorizando a sua beleza, o seu encanto, ou valorizando o prazer sexual que ela vai me dar? Dá para entender, eu acho que aqui, né? Quando eu valorizo a beleza da pessoa, o encanto que ela gera em mim e em outras pessoas, ou eu valorizo o prazer sexual que ela, através dos olhos, da cobiça ou do toque, vai me oferecer. Então, uma coisa é a beleza, é o encanto, outra coisa é o prazer, e é um prazer meu. Então, eu preciso pensar nas minhas ações e como eu as expresso. E vejamos o que a leitura da carta de Tiago, que é a segunda leitura desse domingo, nos apresenta. A carta de Tiago é extraordinária. Diz assim: Irmãos bem-amados, todo bem precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra, não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha, diante de Deus Pai, é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Compromisso social. Muitas pessoas na igreja não gostam disso. Acham que isso é algum tipo de teologia desviada. Acham que isso é um tipo de espiritualidade que não tem nada a ver. A palavra de Deus diz: assistir aos órfãos e às viúvas é olhar para o pobre, olhar com misericórdia, sabe? É começar a ter um pouco mais de misericórdia. Papa Francisco nos ensina muito, inclusive afirmando: o nome de Deus é misericórdia. A gente teve até o ano da misericórdia. Eu tive a graça de ir a Roma no ano da misericórdia e de ouvir várias vezes o Papa Francisco falar sobre a misericórdia. E eu não entendia muito bem o que ele dizia, sabe? Eu acho que eu não entendo ainda não, mas em alguns momentos eu começo a perceber que a misericórdia, ela vai além da piedade, ela vai além da dó. Ela toca no interno da pessoa, e eu olho a pessoa entendendo que ela é frágil. E no final das contas, por que ela é agressiva, por que ela é preconceituosa, ou por que ela é maliciosa, ou por que ela é gananciosa, ou por que ela é mentirosa? Porque ela tem medo. Ela tem medo de perder o amor das pessoas, a consideração dos outros, de maneira que a gente tem que viver a palavra. Sabe, sobretudo para quem está dentro da igreja, nós estamos dentro da igreja, né? Então, a palavra é para nós em primeiro lugar. Então, quando o Senhor diz que eu tenho que ser misericordioso, então não é para eu dizer para alguém que ele tem que ser misericordioso. Eu tenho que ser misericordioso. O primeiro passo é meu. Então, eu não sou o início e o fim do mundo, não. Mas eu preciso iniciar algo em mim, praticantes da palavra. E tudo tem a ver com a primeira leitura. Quando Moisés diz que Deus deu leis tão importantes, marcantes, que servem para o seu benefício, para a história de cada um,
como nosso Deus. Qual é o Deus que é como o nosso? Não tem nenhum Deus que é como o nosso. E se a gente entrar dentro dessa dinâmica, nós vamos poder encontrar não somente a felicidade, mas sobretudo a salvação. Porque é um erro nós imaginarmos que nós temos que ser felizes. Não, desculpa, nós temos que ser felizes. Claro que nós temos que ser felizes. Eu estou feliz aqui. Então, sim, nós temos que procurar a felicidade. Mas no final das contas, Deus nos dá mais do que felicidade. Deus nos dá salvação, que é mais do que felicidade. Pensa um pouco nisso daí. Quem sabe a gente pode crescer bastante espiritualmente, entendendo que salvação é mais do que felicidade. Porque felicidade pode ser um pouco enganosa. A gente pode achar que é feliz se a gente tem tudo. Se eu tenho um relógio, esse relógio é simplinho, tá? Mas se eu tenho um relógio de ouro, um Rolex, né? Então eu sou feliz. Não é o meu caso aqui, né? Se eu tenho um óculos de uma marca extraordinária, que não é o caso também, mas então eu sou feliz. Se eu tenho um carro muito bom, né? Então eu sou feliz. Sim, isso tudo me dá felicidade. Só que isso termina, cara. O carro fura o pneu, bate, estraga, gasta. O óculos cai e quebra. O relógio uma hora para. Eu, um dia, morro. A salvação é mais do que felicidade. É um conceito e uma realidade que vai além dos dias que nós temos aqui nessa terra. Então a gente precisa pensar um pouco nisso daí. Tomara que a gente pense, tomara que a gente entenda essas coisas todas. Eu sou o Padre Mauro Negro, falando aqui do Centro de Espiritualidade de Apucarana, no programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Desejo a você graça e paz.